Então, nesse vídeo eu quero tratar sobre direito do consumidor. Tive que ir lá ligar a câmera manualmente, por isso aconteceu toda essa logística aqui. Bom, então, direito do consumidor, né? A quarta playlist aqui no canal sobre direito. Eu sou acadêmico de direito, estou no primeiro período na Faculdade de Santa Cruz, em Curitiba. E aí eu estou tendo essa disciplina atualmente, inclusive, que não é do primeiro período, é do quarto, né? Mas por alguma razão botaram na minha grade. Então vamos lá, deixa eu achar o livro base que está sendo utilizado nessa disciplina, porque é uma disciplina, a minha faculdade é presencial, não é EAD. Aliás, direito nem tem EAD, não pode, né? Pelo menos em 2025. Mas um certo percentual da grade é permitido em EAD. E a disciplina de direito do consumidor, embora eu seja totalmente contra isso, acho que não deveria ter esse tipo de disciplina em EAD, pelo amor de Deus, né? Mas tem. E aí eu estou, então, cursando essa disciplina à distância, infelizmente. Cadê o livro? Calma aí que deixa eu procurar o livro aqui que eu estou utilizando nessa disciplina. Cadê? Código Civil, tá... Onde é que eu coloquei o arquivo? Raposo do direito, recibo, tá, edital. Evanildo Bechara. Aqui, achei. Oxi, estava achando que tinha perdido já o livro. Então, o título desse livro, ele é Noções de Direito do Consumidor, da Virgínia de Fátima Dias. Eu não sei se vai aparecer aí na tela, mas é isso aqui, ó. Tá? Que é o que a faculdade está usando. Né? E eu estou atualmente ainda, bem no início do livro. Esse livro ele possui 6 capítulos, né? Proteção ao consumidor, Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade civil pelo Código de Defesa do Consumidor, práticas comerciais e proteção contratual, desconsideração da personalidade jurídica e sanções administrativas e penais. Eu estou no capítulo 1, né, sobre a proteção do consumidor. E ainda no tópico sobre o surgimento da legislação consumerista. Quero continuar a partir de onde parei no vídeo passado, onde eu tratei sobre o direito romano. E também sobre Hammurabi, pelo que bem lembro. E também um pouco sobre Revolução Industrial. Acho que dá para eu continuar a partir da Revolução Industrial, né? Associado às consequências da Revolução Industrial para as relações de consumo, posteriormente ocorreram a Primeira Guerra Mundial, 14-18, e a Segunda Guerra Mundial, 39-45, que produziram transformações sociais e econômicas significativas. Após a Segunda Guerra, por exemplo, sobreveio a tecnologia de última geração, facilitando a produção de bens e sua divulgação. Além disso, o sistema capitalista, que visa o lucro, passou a predominar após a Primeira e Segunda Guerra Mundial. É necessário ressaltar que, sem o consumo, inexiste o capitalismo, uma vez que ele se baseia no capital alcançado com a comercialização daquilo que é produzido. Nesse cenário, em que a comercialização de serviços e produtos se tornou massificada, excluindo a livre escolha dos consumidores, surgiu a necessidade da intervenção mais efetiva do Estado para equilibrar a relação entre eles e os fornecedores de produtos e serviços para reduzir os riscos à saúde e à segurança do consumidor. Foi aqui que eu parei no vídeo passado, né? Bom, então no vídeo de hoje quero continuar esse tópico aqui, ó, que diz o seguinte, ó. Então, só 3 parágrafos. No século XIX, o impacto ocorrido na sociedade de consumo obrigou à criação de um ramo do direito com normas jurídicas especificamente voltadas às relações de consumo, o direito do consumidor. Este serve para proteger o consumidor, a parte considerada mais fraca dessa relação, uma vez que as outras áreas jurídicas, tais como o direito civil, que regula a relação entre pessoas e as pessoas e seus bens, o direito do trabalho, responsável por normatizar as relações entre empresas e empregados por meio dos princípios e leis, o direito empresarial, que possui o conjunto de normas jurídicas que determinam como o empresário e as sociedades empresárias devem atuar, entre outros ramos, não se mostraram adequadas para tal tutela. Internacionalmente, o marco inicial para o surgimento da legislação consumerista
ocorreu em 1962, quando o presidente Kennedy, governo de 61 a 63 americano, enviou uma carta ao Congresso Nacional norte-americano afirmando que, abre aspas, todos são consumidores, porém no contexto econômico em que existe uma organização, o consumidor precisa de proteção por ser o mais afetado nas relações de consumo, uma vez que não é ouvido nas tomadas de decisão, fecha aspas. Conforme explicam Bessa e Moura, no cenário internacional foi reconhecida a necessidade de proteção destes sujeitos. Os consumidores, a exemplo da declaração do presidente norte-americano Kennedy, em 15 de março de 62, que perante o Congresso daquele país enunciou a existência de direitos fundamentais do consumidor. Posteriormente, essa data do ano foi consagrada como Dia Internacional do Consumidor, ou seja, 15 de março de 1962. E, bom, deixa eu ver se eu continuo. Sendo os Estados Unidos da América, os Estados Unidos, né, o centro do capitalismo mundial, é compreensível que os muitos conflitos e, por consequência, os movimentos sociais a favor da proteção do consumidor tenham ocorrido nesse país. O discurso do então presidente norte-americano foi considerado tão importante que deu origem ao Dia Internacional do Consumidor. Porém, foi apenas em 1985, com a aprovação da Resolução 39248 pela Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas, em 1985, a qual recomendou a criação de políticas de defesa do consumidor, que ocorreu realmente a divulgação por parte dos Estados Unidos da proteção dos direitos do consumidor aos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Segundo Santana, ainda, né, um autor, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas adotou por consenso a Resolução 39348, em 16 de abril de 85, após 2 anos de negociação com o Conselho Econômico e Social da própria ONU. A resolução é reconhecida como o documento mais importante da proteção internacional do consumidor. Olha só quanta informação interessante para o vídeo de hoje, né? A Resolução 39/348 de 85, posteriormente sofreu alterações com o intuito de acrescentar dispositivos voltados ao consumo sustentável quanto aos aspectos econômicos, sociais e ambientais para todas as gerações. Tal resolução 1, 2 e 3 representou dispositivos acerca da proteção à vida, à saúde e à segurança do consumidor. Segundo, reconheceu a vulnerabilidade e desigualdade do consumidor no que se refere aos níveis econômicos e educacionais, bem como ao poder aquisitivo em comparação com o fornecedor. E terceiro, fez previsão à cooperação internacional entre os países para a troca de informação sobre a proteção do consumidor. E para finalizar o vídeo de hoje, percebe-se grande importância dessa resolução para a construção de normas jurídicas e evolução da proteção do consumidor desde 1985 até os dias atuais, em que cada vez mais o consumidor tem amparados os seus direitos. E assim eu finalizo o extenso tópico, mas o extenso tópico sobre o surgimento da legislação consumerista, que ele começa buscando lá no Código de Hammurabi, depois passa pelo direito romano, até que finalmente entra já no período moderno, né, que é a questão norte-americana pós-Segunda Guerra, principalmente nessa citação do Kennedy de 1962. E depois as Nações Unidas, aí a ONU reconhecendo então o direito do consumidor a partir da Resolução 39/348. No próximo vídeo quero começar a tratar sobre proteção constitucional. E eu fico por aqui então nesse vídeo sobre direito constitucional. Valeu! Vou ter que desligar manualmente esse vídeo, né? Minha câmera está com esse problema aí, o meu aplicativo eu controlo pelo celular, mas quando eu acesso um arquivo fora do aplicativo, simplesmente para de funcionar. Valeu!